Então tá, gente. Bom dia. Bom dia não, né? Boa noite. Vamos começar o retorno do Balbúrdia Cast. Episódio 11º, inclusive, tá? Com ninguém mais, ninguém Ó, menos do que DPMS, mais conhecido como BDSM também, né? Tem mais algum outro codinome? não sei, depende da INSS. live. Depende da live. Ó, galera, vocês que estão aí no YouTube, vocês vão estranhar que a Fléria não tá mais participando do podcast, então o PDS entrou no lugar dela, agora a gente vai apresentar juntos o podcast e estreando, né, PDS, a sua segunda aparição, né, porque você já foi entrevistado aqui. Segunda aparição, pois é, depois daquele episódio de 3 horas lá, agora tô do outro lado aqui, cara. Agora é só entrevistar as outras pessoas, mas é isso. Espero que vocês curtam aí essa nova temporada. É isso, Nova nova temporada, né? temporada. Uhum. Boa. Bom, bem-vindo, né, DPMS, obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí, rapaziada. Ó, a gente sempre... Ultimamente tá aceitando convite pra caramba, cara. Já tô. Ultimamente Podia ter, chamou, eu tô podia ter indo, né, recusado. Fidel? É verdade. Aproveita pra pedir qualquer coisa pro DPMS, porque ele só tá falando sim. Ele só tá falando sim. Mentira. Ei, calma aí. Ó, então fala pra gente um pouquinho de você no Dota. Hoje você tá trabalhando como coach, né? Isso? Na verdade não, né? Na verdade inclusive aí, revelações, não tinha falado isso em lugar nenhum, mas eu não tô na Gelatã mais. Nessa PGL Wallachia eu já não tava, eu acho que eu fiz o primeiro jogo com ele só, e depois eu acabei recebendo uma outra oportunidade de um time europeu, e aí eu tô lá como second coach barra analista. Não, eu perguntei pro time se eu podia divulgar, eles falaram que ainda não, então não posso comentar ainda, mas é isso, eu não estou mais na Gelatã, não participei da, da continuação da Wallachia, e, e é isso. Então hoje em dia eu tô mais nessa função de second coach e analista. É bom que Entendi. pode falar mais ou menos o que tá fazendo, só não pode falar exatamente aonde está. Mas sim, mas a minha carreira foi construída através de coach mesmo. É o meu foco, mas assim, a Europa é um pouco complicado e diferente, né? O meta lá é mais avançado, é mais competitivo também. Então é normal que nessa transição eu dei um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Que nem meu amigo PDS me ensinou aí. Uhum. Eu ia perguntar pra manter a ordem cronológica das coisas, né? Como que tu veio parar no Dota. Mas depois eu quero voltar pra essa tua saída da OG. Mas conta um pouquinho da tua história, assim, como que você começou no Dota, como que você conheceu o jogo e como que você veio parar, né, trabalhando de coach e analista. Bom, eu comecei no Dota quando na verdade eu sou de São Francisco do Sul, é a casa dos meus pais, onde eu estou agora. E eu sempre estudei em Joinville, desde o ensino médio. Então, quando eu fui para o ensino médio, quando essa transição de cidade é uma hora e meia mais ou menos. Quando eu cheguei lá, todo mundo jogava Dota na minha sala, ou pelo menos os meus amigos. E eu jogava FIFA, eu era tipo, uau, nunca tinha nem jogado nada no computador. Então, quando eu cheguei lá, comecei a jogar Dota, super horrível, assim, cara, eu não entendia nem o que estava acontecendo. Dota foi meu primeiro jogo de computador, então dá pra imaginar aí a loucura que é isso. Sair do FIFA entrando no Dota. Mas assim, ao mesmo tempo foi um processo bem gostoso, porque era muito novo pra mim, né? Tinha muitas coisas novas no Dota e nesse universo gamer no computador, né? Então, essa foi a minha primeira introdução ao Dota e a minha entrada no competitivo se deu por conta do Ashine. Sou muito grato a ele por isso, inclusive, que quando ele voltou da Naus pra Midas, quando ele criou a Midas, ele me chamou como analista. Então lá eu tive a oportunidade de coletar muita experiência e de aprender um pouco com ele. E aí quando ele foi pra. Como que era o nome do time? Que antes de ser Parivision era. Entity? Isso. Quando ele foi pra Hum. lá, ele deixou a vaga de coach dele pra mim na Midas. E foi onde eu comecei. Então eu fiquei uns 3 meses com ele, 3, 4 meses como analista. Acho que foi um pouco mais até. E aí depois eu já assumi como head coach da Midas. E aí a Midas ficou em quarto nesse TI. A gente acabou ficando. Não foi assim tão bem. Mas já foi algo assim, não foi mal também. A gente perdeu pro time do Parker, eu lembro. E aí, depois disso, eu transicionei para os peruanos, né? Eu já entrei direto na Boom como analista barra second coach já. E aí a gente ficou em top 3 naquela Elite League. Inclusive não pagaram até hoje. Disclaimer. Elite Ah, League é? Sério? falida aí, ó. Não pagaram. E a gente ganhou, tipo, cento e poucos mil dólares, assim, os caras não pagaram. E não Então, tem o que fazer quando não paga, só não paga?
só não paga. Que Acontece. loucura. Uhum. E Tem aí é isso. aquele. Eu acho que tem um documento, né? Eu não sei se foi o Knoxville que fez, que tem, tipo, listado absolutamente tudo que não pagaram na história do Dota 2, né? Tem a GESC, acho que era, tem Elite League, tem todos os rolos da Epulse. A Epulse Deve também, ter. né, faliu, também tem uma É. galera, né, que não recebeu também. Mas enfim, aí foi isso. Depois da Elite League, o time gostou bastante de mim, os peruanos, a comunidade peruana começou a me conhecer e ser muito mais receptiva comigo. E aí eu trilhei esse caminho com os peruanos até então, né? Até essa minha transição agora. Ah, legal. Tá, e essa tua saída da OG aí no meio do campeonato, me lembra qual que foi o campeonato que tava rolando? Era a A qualificatória PGL do Valáquia. Aláquia. Aham. E como é que foi essa tua saída? Foi conflituosa ou ficou tudo certo? A galera aceitou bem? Se tu puder comentar também, né? Se não puder, tudo certo. Ah, eu acho que o que eu fiz não é a melhor coisa do mundo, né? Tipo, porque os meninos estavam contando comigo e tudo mais, mas foi uma oportunidade que apareceu e no Dota é isso, você tem que abraçar as oportunidades. Eu conversei com o manager da OG, né, o Luan, expliquei pra ele, falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, o time me propôs isso e isso, como é que tá o projeto, como é que vai ser? E aí ele mesmo me aconselhou, falou, não, eu acho que tu deve ir, é uma boa oportunidade. Então, só comuniquei com os players e foi isso, assim, eles foram... Sim, obviamente que ninguém ia gostar, né? Perder o drafter, o coach durante o campeonato é algo que não é legal, né? Então, assim, não foi conflituosa, mas não foi algo legal, assim, também. Mas eles, acho que no fundo eles entendem, é um trabalho, envolve dinheiro, envolve várias outras coisas também. Então, foi uma decisão que eu tomei e legal ou não legal foi uma responsabilidade minha, né? Foi uma decisão que eu mesmo tomei. Eu queria voltar no tempo, cara. Eu acho que a gente tá muito nos últimos passos, cara. Que você falou do. Você foi do FIFA pro Dota, cara. Tipo, você nunca tinha jogado nada antes de computador? Do tipo, o que que é computador? É garoto videogame, isso é isso? Era exatamente isso. Eu era garoto Xbox. Eu só jogava Xbox. E não jogava Xbox. nada de videogame. Aham. Aí, pro Dota, o que que eu fazia? Eu pegava um laptop da minha mãe. Inclusive, se a galera puxar aí no Dota Buff, eu tenho, tipo, 2.000 e poucas partidas de Low Priority. Porque o computador da minha mãe esquentava e desligava no meio da partida e eu não conseguia voltar. E Nossa. aí, tipo, eu lembro que uma época eu pensava, caralho, eu nunca vou conseguir jogar modo normal de jogo. Eu nunca podia escolher meus heróis. Porque era sempre low priority, cara. Porque era um laptop da minha mãe, esquentava, era um inferno. Eu só fui ganhar um computador mesmo, um desktop, quando eu passei na faculdade, que foi 2019. Daí foi 2019 eu comprei um computador. Aí eu comecei a jogar, aí, tipo, eu lembro que nesse ano eu subi, sei lá, 6K de MMR, assim, em um ano. Tipo, tinha três. Não, mentira. Eu tinha dois, alguma coisa assim. E peguei 7 alguma coisinha, assim, em 2019. Eu foi. Não, 2000 por aí. E aí foi quando eu realmente vi o Dota de verdade. Porque antes, pra mim, era tipo um modo de low priority. E aí era isso. Eu tenho muita partida de low priority. E era legal, meus amigos jogavam comigo. Eu jogava bastante Ability Draft também, eu achava mó divertido. Meus amigos também se divertiam bastante. É, enfim, essa foi, mas é assim, foi bem diferente pra mim, porque FIFA, joystick no geral, né, controle, é muito diferente de mouse e teclado. Então, não, foi um novo universo assim pra mim, que ao mesmo tempo foi meio assustador até, mas era o que as pessoas que estavam ao meu redor jogavam, então eu não tinha muita outra escolha, a não ser jogar sozinho, né, se fosse jogar algum outro jogo. E tu Mas, criou uma conta enfim. nova quando tu comprou o computador ou tu jogou todas aquelas partidas de low priority? O que que tu fez? Não, eu joguei as partidas de low priority, Todas elas? todas elas. Meu Deus. Não, eu Tinha acumulado jogava, 100 não, partidinhas, né, não, cara? acho que o máximo que chegou a acumular foi tipo 70 alguma coisa essa partida. Ah, tá. Aí eu sempre tirava, daí caía de novo, daí ia voltando num ciclo, assim. Mas faz parte também, eu não me arrependo, foi uma época legal. Mas, tipo, você curtiu Dota desde o início, assim, cara? Não, eu achava um inferno. Ah. Mas eu, tipo, não tinha. Quando tu vai num ambiente, por exemplo, eu tinha que ir de ônibus, né? Então era um colégio diferente, eram pessoas diferentes, eu não conhecia ninguém lá. Então as primeiras pessoas que eu fiz contato lá jogavam Dota. Então eu queria me sentir incluído, sabe? Quando você quer pertencer a algum grupo e tal. E eles foram as pessoas que mais me acolheram, assim, nessa troca de escola. Então, por mais que eu não gostasse, eu gostava de estar lá com eles, de estar junto no assunto, de entender o que eles estavam falando, é,
sabe? De pertencer a alguma coisa mesmo. Então, foi isso. Foi mais uma questão de pertencimento, assim, de grupo mesmo. Não podia ser qualquer outro jogo, eu ia estar jogando. Não teria feito diferença, sabe? Isso foi quando? Foi que ano? Isso foi 2014, Ah, 15. 2014. Tá. 14 pra 15, assim, começo de 2015, assim. Eu não lembro, mas isso não era mais época de LAN? Eu não sei como é que era ali em Joinville, ainda tava bombando LAN house e tal? Joinville tem umas lan houses grandes até hoje, mas é que eu sou de São Francisco, né? Eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Então eu acordava tipo 4:30 da manhã, pegava o ônibus 5:20, Ah, chegava lá 6:40, a aula começava às 7, terminava meio-dia e 20, meio-dia e 30 eu pegava o ônibus e chegava em casa 2:30. Todo dia isso. Então eu ia e voltava. Eu só Nossa. realmente me mudei pra lá depois na faculdade mesmo, que daí eu falei, não, agora chega, né? Agora é faculdade, eu vou ter que ficar em Joinville. Aí eu me mudei. Mas antes disso eu fazia Que foi esse bate e volta. 2019. Foi 2019. E aí tu tá aí desde então. E eu tô lá desde então. Ah, porque tu não tá lá, tu não tá em Joinville agora, né? É, porque nessa transição, né, aproveitei que eu dei uma pausa, né? Porque esse ano foram muitos campeonatos e bastante torneio com a Ed, e eu fiquei bem pouco em casa. Os primeiros 6 meses do ano, acho que eu fiquei uma semana em casa no máximo. Então, até porque eu tenho uma irmã pequenininha e tudo mais, eu sou bem família, assim, com a minha família. Acho que até ficou meio redundante isso, né? Mas enfim, mas eu sou bem próximo, assim, e aí eu sentia falta do contato com a minha irmã, principalmente. Então, nesse final de ano, eu resolvi voltar e ficar uns meses aqui próximo dela, sabe? Pra acompanhar o crescimento e tudo mais. Ela tem 11 anos, então ela tá numa fase bem importante, eu diria assim. Então Uhum. eu gostei bastante de voltar pra cá um pouco. Mas aí tu vai ficar aí, tu tá aí, tipo, todos esses meses? Ou tu vai e volta? Porque é pertinho, né? É perto, dá 1 hora mais ou menos de carro, 1 hora e 10. Mas assim, é que quando eu tenho alguma coisa pra fazer, eu fico lá em Joinville, tá lá o apartamento ainda, sabe? E aí eu posso ir pra lá. Só que Uhum. assim, é melhor aqui porque eu posso focar mais no Dota, nesse tipo, eu perco menos tempo com outras coisas, né? Porque lá também, tipo, tem que cozinhar, eu sou o dono de casa, né? Eu tô acostumado, eu gosto bastante dessa liberdade. Mas aqui, querendo ou não, tem uma facilidade maior que meus pais já estão aqui, então a minha mãe, ela adora cozinhar, então ela adora fazer marmita e tudo mais, então eu tenho uma liberdade maior para focar mais no Dota em si. E a única coisa é que eu me responsabilizo pela minha irmã mais, então eu busco ela na escola, no inglês, levo ela, saio bastante com ela. Então, assim, é uma troca minha com meus pais. Eu me responsabilizo por algumas coisas, outras coisas eu não preciso me preocupar. Uhum. Então, no geral, eu gosto bastante. Acho que eu fico mais focado no Dota, assim, tendo essa estabilidade, assim. Pelo menos, é como eu sinto. Uhum. Tem um monte de coisa no meio do caminho aí, cara. Porque sempre quando eu vejo alguém assim, do tipo, porra, comecei a jogar Dota e de repente foram o quê? Poucos anos e, mano, já tô trabalhando com Dota. Tipo, Não, como, foram como que alguns anos. foi de. Eu acho que foi o quê? Conhecer o Astini, que teve contato com o competitivo ou não? Eu acho que, na verdade, meu primeiro contato com o competitivo é que ia ter um campeonato da Pichau. A Pichau é de Joinville, né? E aí a gente fez o nosso grupo de amigos, esses mesmos amigos que me colocaram no Dota, né? A gente juntou uma PT e falou, não, agora a gente é um time. O nome do time era Amigos do Osmar, inclusive. E aí a gente falou, não, vamos jogar esse campeonato, vai ser muito legal. E eu lembro que a gente jogou esse campeonato, eu era menos experiente, mas eu falei, eu vou draftar aí. Eu nem sabia todos os heróis, velho. Então, tipo, mas eu fiz. E aí esse campeonato foi super legal. E eu lembro que eu marquei. Eu não lembro como que isso aconteceu, nem quem fez. Mas eu lembro que a gente marcou um treino. Eu nem sabia o que era treino, foi a primeira vez que eu entrei no lobby. E a gente jogou contra o Minas Club, sabe? E o Ah, tá aí. Ashine, coincidentemente, entrou no lobby. Então foi lá que eu adicionei o Ashine na Steam. Lá que eu conheci algumas pessoas também, tipo a Mar, a Georgina, essas meninas que estavam jogando no time lá. E a gente treinou contra elas. E a gente era um time. Eu lembro que nessa época eu tinha, sei lá, 2K. Eu tinha um amigo que era muito bom. Ele era tipo 5K, quando todo mundo era 5K. Os pro players eram 6, ele tinha 5, assim. Que é o Billy, que é quem me ensinou muita coisa, assim, quando eu comecei a jogar. E ele era realmente muito bom, mas ele odiava o jogo. Ele também só jogava porque todo mundo jogava aí na sala.
mas ele era realmente talentoso, assim. Olhando agora com o olhar que eu tenho mais clínico em relação ao jogo, eu vejo que o moleque era, porra, era absurdo. Então, enfim, a gente jogou e foi esse meu primeiro contato competitivo. Mas ainda era uma realidade bem distante. Depois disso, eu participei de vários campeonatos, alguns times de tier 3, 4, assim, desse semi-profissional. Acho que o meu primeiro time mesmo foi o Rico que me colocou, acho que foi a Cronos. Aí depois da Cronos, eu lembro que eu joguei com o Rico na Real Deal, num campeonato brasileiro, alguma coisa assim. Uma coisa legal é que todas as qualificatórias dos campeonatos que tinha esses brasileiros, esses campeonatos Dota 2 de rua, esses campeonatos todos, eu sempre passei pelas Opens com meus amigos, assim. Então, eu tava lá participando, eu tava lá jogando, mas eu nunca gostei muito de ficar pubando, sabe? Até porque era complicado pra mim, porque eu já tava na faculdade, depois veio a pandemia, eu tive um pouco mais de tempo, foi quando eu acho que eu melhorei muito minha percepção de Dota, mas pra quem não sabe, fazia, né, engenharia naval, tá trancado agora o curso, mas eu vou terminar, falta pouco, falta, sei lá, 6 meses e o TCC, então eventualmente eu termino, mas foi uma caminhada dura, assim, pra DS. Não foi muito fácil, porque eu queria ser player, mas ao mesmo tempo eu estudava, que eu queria passar na faculdade, ao mesmo tempo eu tinha uma banda, então eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, e acabava não tendo tempo pra focar em nenhuma. Então, enfim, passei por vários times, assim, Tier 2, a God Genesis, assim, também, a God Genesis Young, eu comecei, depois desses times eu fui pra God Genesis Young, com alguns amigos meus, o Fukuro, o Ma, teve várias pessoas, o Mateuzinho, várias pessoas que passaram, assim, nessa jornada, mas eu realmente comecei a engatar no Dota depois que o Astini me abriu as portas da Midas e falou, não, vem cá, tu parece ser uma pessoa inteligente, eu vou te ajudar, ele me ensinou muita coisa, e a partir do que eu sempre levei muito a sério, desde o primeiro dia que ele me deu essa oportunidade, eu anotava, tipo, ele dava coach pros players, e eu anotava o que ele falava, e depois eu tirava dúvida com ele, ele falou, ô Astini, você falou isso aqui, o que você acha disso, o que você acha daquilo, então eu realmente levava a sério, eu realmente estudava, assim, e aí, desde então, eu deixei um hábito, assim, 8 horas por dia, se não tem nada, eu via replays 8 horas por dia, ou então eu abria o Databuff e ficava tentando entender a sequência de draftava contra mim mesmo, comecei a realmente tentar me profissionalizar nisso, né? Então, no geral foi isso, foi assim que cheguei nessa parte, Então, mas isso, tipo, consumir. Você falou de 8 horas por dia. Você tava, tipo, fazendo facu e jogando Dota, basicamente. basicamente. Tá. Fazendo facu e jogando Dota, e eu tava nem aí pra facu nessa época, tipo, eu passava. Então, mas tava fazendo ou tava, tipo, existindo só na facu ali, cara? Não, eu tava indo, aí, tipo, eu tava na aula e eu ficava pensando, caramba, mas por que fulano de tal fez tal coisa naquele replay? Daí eu ficava pensando assim. Daí eu, não, tem que focar aqui na aula. Aí tirava minha atenção, assim, um pouco, mas eu passava. Então é o que importava. Eu estudava o suficiente pra passar, nem mais nem menos. A média é 5,75, né? Porque o sistema da UFSC arredonda pra 6, a partir de 5,75. Então eu mirava Uhum. ali, ó, no 5,75. 5,80 eu tava assim, ó, já passamos, rapaziada. Já tava, abria o Dota, assim, a DPMS ficava online instantaneamente, velho. Era esse o objetivo, era só passar mesmo. Aí tinha matérias, claro, que tem mais aptidão, matérias que eu não tenho. Eu sempre tive facilidade com prova e com vestibular, assim, desde novo, então não foi assim tão complexo, mas a faculdade é pesada e conforme foi chegando pro final do curso, junto com Dota, aí foi pesando. Aí foi aonde eu tive que começar a decidir, não. Larguei algumas matérias para focar em times, já fiz algumas coisas, algumas transições assim, sabe? Tem campus da UFSC em Joinville? Tem o campo de Hum. engenharias da mobilidade, engenharia naval, automotiva, aeroespacial, ferroviária, de infraestrutura, que é tipo uma civil, só que de infra, eu não sei qual é a diferença, também, porque eu fiquei pouco tempo, né? Eu ia voltar da faculdade, eu ficava o mínimo possível. O mínimo possível. Eu só ia, pegava a chamada, a presença, acabou a aula, acabou. Pra mim era assim. Porque eu Como queria que tu muito, conseguia tipo, eu tava passar? focado Meu naquilo. Deus do céu, não tem as matérias cabeçudas, assim? Engenharia naval, uns Tem, cálculo tem, 3, física 4. tem umas matérias que eu reprovei, tipo, MacFlu, eu reprovei uma vez. Cálculo 3 eu reprovei. Diferencial integral lá, tipo, mas assim, reprovava uma no semestre que veio eu já sabia, entendeu? Daí eu passava. Então, Uhum. assim, deu uma atrasada, mas não foi tanto também. E na pandemia eu tranquei. Eu não queria fazer online. Erro, né? Uhum. Porque todo mundo fez, minha sala inteira passava nas paradas, eu vi todo mundo passando, eu falei, mas eu não vou aprender na pandemia, sendo sincero. Eu não ia aprender. Aí eu tranquei, então eu não fiz quase nenhuma matéria na pandemia, assim. Então tu nem chegou a vir pro campus de cá, de Florianópolis? Ou tu chegou a fazer algumas Eu- matérias aqui?
não fiz nenhuma matéria aí, mas eu fui pra conhecer, né? Antes de eu entrar em naval, eu pensei em fazer mecânica também. Ah, Aí, tá. aí eu conheci, alguns amigos meus foram pra. O Gabriel, por exemplo, foi pra mecânica. E aí, volta e meia, eu ia pra algumas festas com ele aí, mas nada, tipo, não me arrependo de ter ido pra UFSC, de Joinville. Eu acho que é um bom campus, assim, e foi uma experiência legal. Uhum. Eu ia te perguntar alguma coisa, agora esqueci. Então vou perguntar do. E como que eram os seus pais, cara? Porque, né? Ah, eles odiavam Dota. Ah, Detestavam. Papo de, tipo, quando eu tava indo na casa deles, eu tava jogando, e aí, tipo, ou eu tava falando muito alto, ou eu tava rachando o bico com meus amigos por, sei lá, alguma coisa do jogo, eu só via minha mãe assim no modem. Aí, mais uma LoL, eu pensava, não, velho, eu acabei de sair da LoL, cara. Era uma tristeza, eles não entendiam muito assim, mas eu também acho que eu, às vezes, passava do limite, assim. Porque eu só queria ficar com o pessoal, queria trocar ideia, e às vezes tá, tipo, 10 da noite, o pessoal acorda cedo, trabalha. Tu tá lá gritando ou dando risada, sabe? Que hoje em dia morar uhum, sozinho é de boa, mas assim, quando tu mora na casa dos teus pais, tem limites, né? Do barulho que você pode fazer e tal. E Uhum. aí. uhum. Mas hoje eles É isso. já entendem melhor ou continua ainda Entendem, uma. entendem. Porque tu trancou a Ano faculdade, passado, né? Tipo. tranquei. Então, esse foi um tópico difícil em casa, assim. Eu expliquei, é que assim, quando eu tranquei a primeira vez, eu não tinha nem salário ainda. Foi quando eu comecei a classificar com os peruanos como stack. A gente nem tinha org nem nada assim. Aí eu tranquei e fui pra Europa, porque, por exemplo, quando tu classifica pra quem não sabe, tu classifica pra um torneio, a organização do torneio ela paga tudo, passagem, comida, tudo. Então tu vai pra viagem sem gastar nada. Mas tu também só não recebe nada, porque termina o torneio, demora uns 2, 3 meses até o torneio pagar. E se não Então, ganhar, também não ganha nada, né? não, ganha. A premiação mínima é US$ 10.000. Ah, Tipo, tá. só de classificar e ficar em último, o time ganha US$ 10.000. Uhum. Mas só que é, tipo, dividido entre 7 pessoas, assim, e coach, por exemplo. Eu agora posso falar, eu nessa época tinha 5% da premiação. Uhum. Então, eu ganhava US$ 500 por torneio que a gente ficasse em último, entendeu? E era isso. E tava ótimo pra mim, assim, porque o mais importante pra mim era a experiência, eu queria aprender. E estando lá nesses torneios com gente que é mais avançada que você, eu via como uma oportunidade de trocar. Então eu conversava com as pessoas levando a sério, como se eu estivesse estudando mesmo assim. Então eu trocava uma ideia, tipo, falava minhas opiniões, ouvia a opinião de outros jogadores também. E eu acho que isso me ajudou muito a parte de eu já sabia falar inglês fluentemente, né? Enquanto os peruanos ainda não falavam. Então eu tinha a oportunidade de conversar com muito mais pessoas do que eles, assim, lá. E acho que isso me abriu muitas portas também, essa parte de ser mais comunicativo, de gostar de conversar. Então, acho que foi esses primeiros torneios, que foi quando eu tranquei a faculdade pela primeira vez. Meus E pais não foi na entendiam pandemia, ainda, desculpa. né? Não, Ou não? foi ano passado. A primeira vez que eu fui pra um torneio foi ano passado. Mas foi aí que tu Ah, tá. decidiu trabalhar com Dota? Porque até então era o jogo que tu jogava pra se enturmar, daí virou o jogo que tu jogava porque teus amigos jogavam e era legal. Em que momento que tu falou, eu queria trabalhar com isso aqui? Teve Acho que esse. na pandemia, eu ainda, quando eu comecei a grindar MMR na pandemia, assim, quando eu comecei a entrar nesses times na Tier 3, assim, na Sudamérica, comecei a jogar esses torneios, eu vi que eu gostava bastante de Dota. Eu vi que era uma parte importante, já não era mais algo que eu fazia pelos outros, era algo que eu fazia por mim já. Eu gostava. Tanto que na pandemia meus amigos pararam de jogar Dota e eu continuei. E ninguém mais hoje em dia da minha cidade joga. E eu jogo. Então, se tornou algo meu nesse momento ali. Eu entendi que aquilo era algo que eu gostava. Então, acho que na pandemia foi esse momento, essa virada de chave. Só que ainda era uma realidade distante, eu era horrível. Em todos os sentidos. Eu tinha pouco conhecimento do jogo, eu tinha pouco MMR, eu tinha pouco tudo, assim. Eu ainda não estava pronto, tipo, era uma realidade muito distante pra mim. Então foi uma construção de eu entender que eu realmente podia chegar lá, que eu podia fazer aquilo. E de novo, foi só no começo do ano passado, quando a Chine me deu essa oportunidade, que eu realmente vi que eu poderia fazer aquilo, poderia me dedicar naquilo. Só que quando eu comecei, eu ainda fazia faculdade ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar. Então, até o momento que. Porque eu não classificava. A partir do momento que eu comecei a classificar, que aí começou a ser um empecilho. Que daí foi quando eu tranquei a faculdade. Entendi. E esses teus amigos que pararam de jogar Dota, eles sabem que tu trabalha com isso? Eles não ficam tentados, assim, a voltar a jogar? Eles acompanham a tua carreira também? Ou eles se Cara, desvincularam do eu acho jogo? que 2 ou 3 amigos, assim, ainda acompanham, ainda mandam uma mensagem, é que eu sou péssimo com redes sociais, eu sou péssimo com a divulgação do meu trabalho. Eu acho que, hoje em dia, sei lá, os jogadores
dos times Tier 1 me conhecem mais do que, sei lá, a comunidade brasileira, por assim dizer. Porque eu não divulgo, mas eu prometo que eu vou mudar isso, eu prometo que eu vou começar a postar coisa, eu prometo que vai ter vídeo no YouTube, eu prometo que vai ter coisa. Como todo mundo sabe, eu não sou de fazer, eu sou de prometer, então eu tô prometendo. Então, tá aí as promessas, mas eu tenho que melhorar isso porque é importante, é uma parte do meu trabalho. Mas eu sempre fui meio low profile, assim, né? Mas alguns amigos eu acho que nem sabem que eu tô no Dota hoje, porque no meu perfil pessoal, no Insta, eu nunca postei nada. Nunca, nunca, nunca. Então, acho que pra muita gente ainda é uma incógnita, assim. O que esse moleque faz da vida? Então. Mas eventualmente eles descobrem também. E é Os isso. amigos estão, caralho, o Osmar se perdeu, velho. Já era, não. É. É um. Tá tomando decisão errada, trancou a faculdade. Como é que pode, né? Porra, pra jogar videogame. O cara podendo A trancar a jogar. faculdade pra se viciar em crack, em drogas mais leves, ele vai trancar a faculdade pra jogar Dota. Foda, né? Mas Top 3 piores decisões. Desculpa, quando você pode ganhou falar. seu primeiro saláriozinho, ó, a primeira graninha assim de Dota, cara? Foi esse E ano. como que foi pra você também? Foi esse ano? Foi esse ano, não faz muito Hum. tempo. A minha primeira graninha foi na Mosquito Clan, que foi em março desse ano, assim. Foi a primeira vez que eu ganhei qualquer dinheiro com Dota. Até então era tipo, era eu investindo, assim, porque, por exemplo, tu viaja pra fora, por mais que a PGL dê o dinheiro da comida e tudo mais, é aquilo, entendeu? Então não sobra nada. Então tu acaba tendo que, tipo, aluguel, essas paradas assim, nessa época quem pagava era eu. E eu tinha. Nossa, aí meus pais me odiavam. Osmar Porque guardando comida da PGL pra revender, né, cara? Pra fazer dinheiro, velho. não, Coisa mas boa. o que eu fazia, isso aí, o Pipe hoje em dia é um dos meus melhores amigos de Dota, assim, acho que dos jogadores que eu tive proximidade, quando eu comecei a trabalhar com o Pipe, ele tinha 10k de MMR, ele era o MMR mais baixo do time, hoje ele tá com quase 15, então acho que eu consegui ajudar ele a evoluir bastante pontos, acho que a gente aprendeu muitas coisas juntos também, então, o que a gente fazia? Porque a gente chegava, na frente da PGL Wallachia, tem uma loja de frango, que é frango frito, assim, e a comida de Bucareste é uma bosta. Assim, já vai ter esse disclaimer. A culinária lá é horrível. Aí o que a gente fazia? A gente ia nesse frango frito, comprava 8 peças de frango frito e comia. E a gente ia lá. Daí, tipo, era super barato. Então a gente tinha $50 por dia e eu gastava, sei lá, $15, $20 por dia no máximo. Então o dinheiro que sobrava era pra nós. A PGL depositava na nossa conta, assim. E também era mais fácil, mas assim, é péssimo aquele frango frito. Mas a gente brincava, ô Pipe, se a gente for eliminado de novo primeiro, a gente vem trabalhar aqui. Né? A gente vinha fazer essa brincadeira. Então, guardo boas memórias, assim, com os peruanos nesses primeiros campeonatos. Mas aí depois que a gente entrou na Mosquito, daí eu recebi o primeiro salário e era mais de boa. Aí eu já pedia comida no hotel, já, daí era diferente. Aí o dinheiro que a PGL dava de comida eu gastava na comida mesmo, daí não precisava guardar mais. Que loucura. E daí foi em março desse ano, então, que tu viu o primeiro dinheiro. Aí depois da Mosquito, tu foi pra qual time? Aí deu algumas coisas com a Mosquito e a Mosquito virou a Ed. E Ah, tá. aí era a mesma lineup, mesmo tudo. Mas a Ed já era uma org bem. Tinha uma proposta bem diferente, assim. Eles tinham vários auxílios, tinha psicólogo, tinha um médico que acompanhava nosso desempenho. Era uma org, assim, eu não posso reclamar nada, tirando que no final, assim, deu alguns problemas, demorou bastante pra gente receber algumas coisas. Mas pagaram tudo, é o que importa. E eu não posso reclamar da forma como eles tratavam a gente. A gente recebia realmente tudo do melhor, era um tratamento de um time Tier 1, assim, enquanto a gente estava lá. Inclusive, foi lá que a gente fez vários bootcamps, eles pagaram bootcamp pra gente em Fortaleza, pagaram bootcamp pra gente na Holanda, na sede da Liquid. Lá eu conheci o pessoal da Liquid, foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida, foi essa viagem pra Utrecht, na Holanda. Então, não posso reclamar da Ed. A Ed foi uma mãe, assim, no quesito ensino. Até porque ela me deu a oportunidade de trabalhar 2 meses com o Sumbi, um mês com o Puppey. Então, me abriu várias portas, assim, esse contato com a Ed. E tu acha que, tipo, assim, qual que é a importância de networking pra tu conseguir essas oportunidades? Eu digo qual é a importância, porque eu sei que tem uma importância, né? Mas assim, só tendo resultados, por exemplo, aqui na América do Sul, tu conseguiria as mesmas oportunidades ou tu tem que conhecer, tipo, o Puppet, tu tem que conhecer esses caras? Não, então, um, ano passado, foi outubro, se eu não me engano, posso estar equivocado na data, mas eu fui com o time que era Pyke, Dark Mago, Sacred, Yadomi e Matthew. E a gente ficou top 8 na Dream League.
A gente passou na fase de grupos em primeiro no grupo que tinha Falcons, tinha Team Spirit, a gente empatou com a Team Spirit, empatou com a Falcons. Eu lembro que, assim, o time tava super bem encaixado. Foi o meu primeiro campeonato como coach deles, porque antes era o Vintage. Aí o Vintage saiu depois da nossa derrota na Wallachia. A gente ficou em último na Wallachia, e aí eu assumi eles como coach mesmo. Porque até então era o stack que era Boom, daí eles não assinaram com a Boom, viraram um free stack, e eu segui com eles, desde o top 3 da Elite League. E aí nessa Dream League eu virei coach mesmo. Eu fiz draft, eu assumi o que hoje é meu trabalho, foi o que eu comecei realmente assim lá. E a gente ficou top 8 na Dream League, foi insano. A gente teve jogos muito bons, a gente jogou bem aquela Dream League. E lá, o Immortal Face, que é da Mouse, ele me chamou, eu queria ter uma conversa contigo, eu vi que o time de vocês foi bom, o jogo de vocês parece bem estruturado. Então ano passado eu fiz uma fase, eu fiquei 2 meses mais ou menos na Mouse, ano passado. E foi uma fase que eu aprendi bastante também, que eu me aproximei bastante do Mortal Face. Aí eu acabei, em janeiro desse ano, os peruanos me fizeram uma proposta. Mesmo que a gente não tinha a org, o Matthew, ele me ajudou com do dinheiro dele. Ele falou, não, eu vou te pagar e tu vem ser coach pra gente. E aí eles estavam pagando do próprio salário o bootcamp em Fortaleza, do próprio dinheiro deles, assim. E aí o Matthew pagou pra eu ir. E aí eu fui. Falei, não, Immortal, eu agradeço tudo que você me ofereceu aqui, tipo, as oportunidades de aprender com ele, mas eu sinto que é uma boa chance. Eu acho que os meninos vão classificar. Eu tenho um carinho por eles, porque eu comecei com eles, e eu quero ir. E aí ele super entendeu, eu fui. Então eu fiquei 2 meses na Mal ali no final, na Mouse ali no final do ano passado, e voltei pra esse stack que virou depois Mosquito, que depois virou Ed, e aí que acabou no disband depois da nossa derrota para Heroic na final da Qualifier do TI. Mas enfim, desculpa, respondendo a tua pergunta, algumas coisas os resultados falam por si. Tipo, nesse torneio, vários times me conheceram e me mandaram mensagem. Como, Ah, por eles que vão até exemplo... você, não é você que tem que procurar, por Não, exemplo. hoje em dia, depois que eu saí da Edge, eu procurei vários times, mandei vários Uhum. e-mails, ativei minha lista de contatos, assim, que hoje em dia eu tenho bastante contato com jogadores e staff do Tier 1, mas nesse momento foi eles que chegaram atrás de mim, falou, nesse momento o Immortal falou, gostei do teu trampo, vamos trocar uma ideia, eu apresentei as minhas ideias de Dota, ele gostou, ele, pelo resultado do time, ele falou, não, alguém tá fazendo um trabalho sujo, acho que é você, vamos, cola comigo, vamos aprender, vamos trabalhar junto. Mas esse foi o meu primeiro contato assim com o time europeu. Agora, essa parte do Pupper e do Sumbi, eu acho que eles jamais teriam trabalhado comigo se não fosse a Ed. Tipo, a Ed contratou eles, né? E aí eles gostaram muito de mim, eu hoje tenho uma amizade com os dois, inclusive, mas foi uma oportunidade, foi mais a parte de você estar nesse meio, as oportunidades surgem, sabe? Porque não fui eu que contratei eles, por exemplo. Foi o Matheus com o dono da Ed, assim, que chegaram nessa conclusão de não, vamos tentar fazer o time mais europeu, vamos trazer um jogador europeu, vamos trazer um outro coach europeu e vamos misturar para ver se a gente consegue um resultado melhor. Então, hoje em dia, eu acho que ter esses contatos abre muitas portas, com certeza. Mas se você apresentar resultados no Dota, já é o suficiente, a galera fica de olho. Então, tem esses dois viés, assim. É mais fácil se alguém abre essas portas pra você, claro, mas o resultado ainda assim fala por si só, e acho que isso é uma verdade universal no Dota, assim. Tu acha que essa verdade universal vale pra player também? Porque, por exemplo, a gente já escutou falar de player que, sei lá, tava bem ranqueado, com bastante MMR, e os times olharam pra esse player. Isso ainda acontece hoje em dia ou já caiu em desuso, assim? Não, acontece. Eu mesmo, quando uma parte do trabalho do coach é fazer esse scouting de novos jogadores, de novos talentos. Então você tá sempre acompanhando. Antes eu acompanhava mais porque era mais fácil, né? Tinha como ver as rankeds sem ser ao vivo. Hoje em dia tem que ser ao vivo. Mas você ser um player, você ter um MMR bem alto, de top 100 da Europa, assim, te abre muitas portas. Stacks europeus vão te chamar, times europeus vão te chamar para testar, ou para completar um treino, ou para completar um torneio. Então, o resultado ainda assim é o que mais chama atenção no Dota. Não adianta você chegar e falar, nossa, eu sou muito bom. Qual que é o teu MMR? Ah, eu tenho 10k, mas eu sou muito bom. Pode me botar que eu jogo melhor do que o Ayatoro. Não cola, tá ligado? Então é importante. Mas se for um random, Foi assim, da mostrar. vida, daí o cara pegou, tipo, o top 100 Europa, vai todo mundo ir atrás dele pra saber quem que ele é e talvez dar uma oportunidade É, pra ele? é que pra ele chegar em top 100 na Europa, ele vai constantemente jogar ranked com gente muito conhecida. Então ele não vai chegar sendo um random no top 100. Já vão saber mais ou menos quem é ele. Primeiro por duas coisas. Quem não sabe, assim que começa a partida na seleção de Imortal, quem tá draftando os players, eles já digitam status no console pra ver o ping. Então se tu for da América do Sul, aparece lá 200 de ping.
Então provavelmente tu vai ser o último a ser picado, porque ninguém quer um Hum, cara de 200 ping no time. Mas, aí esse cara de 200 de ping carrega a partida, já fica todo mundo assim, opa, pô, o cara tá jogando com 200 de ping e tá carregando o jogo. Aí o cara tá com 200 de ping e tá rank 100. 200 de ping e tá rank 50. Ou até o Parker, que o 200 de ping lá tava rank 10 ano passado. Então, tipo, isso abre o olho de muita gente. É difícil tu chegar no rank 100 desconhecido. Dentro da comunidade, dentro desse universo de pro player, eles vão saber quem você é. Talvez não pelo seu nome. Não vão falar, o DPMS, é o Osmar. Não. Mas eles vão saber pelo que tu joga. Ah, não, esse moleque da América do Sul que joga com, sei lá, de Naga, de Terrorblade. Eles vão saber pelo que tu faz nas rankeds, assim. Então, vai se criando a sua própria fama lá fora por isso. entendi. Eu faço essas perguntas de leiga, né? Porque eu sou um bebê, eu cheguei no Dota ontem. Não sei nem como funciona. Mas eu entendi, então. Você quer falar alguma coisa, PDS? Eu quero voltar no tempo de novo. Eu sou o cara que volta no tempo. É papo de velho, né, cara? A gente quer saber coisa de velho. Saudosista. Não, é que você tava falando dos seus pais, cara, e eu fiquei curioso, assim, porque, bom, enfim, você começou, eu vou dizer assim, recentemente no Dota, porque o Dota já tá aí muito tempo, e você já pegou um período onde o Dota já, sei lá, eu acho talvez mais fácil de digerir para todo mundo, o cenário profissional já tá mais expandido, tipo, diferente da galera que começou assim 2012, 2013, onde era tudo meio mato, né? Mas como que foi a evolução com seus pais? Você falou que teve uma conversa, teve um dia que sentou e conversou? Olha, eu acho que eu incomodei muito pouco meus pais da minha adolescência, até hoje na minha vida adulta. Então Você eles não sempre dava tiveram muito. trabalho, não era uma criança Não dava, nunca dei muito retada? trabalho. Tipo, sempre fui muito bem na escola. é, Assim, eu fazia o meu e eles sempre confiaram em mim. Então eles sempre respeitaram minhas decisões. Assim, quando eu falei que eu ia trancar pra ir pro Dota sem nada fixo, sem salário, sem nada, eles ficaram meio assim, porque eu trabalhei em 2020, um ano antes, antes de eu começar no Dota, eu trabalhava na BMW. E aí foi ali que eu vi que eu não queria esse estilo de vida. Eu não gostava daquilo. Apesar de que as pessoas eram incríveis, assim, eu gostava das pessoas que eu trabalhava, mas eu não gostava do de como era o trabalho, sabe? Porque eu me sentia de volta no ensino médio, eu me sentia de volta no fundamental, porque eu acordava 4 da manhã, pegava um ônibus, ia trabalhar, tipo, era 2 horas até chegar lá, porque o ônibus da BMW buscava todo mundo, aí eu trabalhava, depois chegava em casa, tipo, 4 horas, ia pra faculdade, ficava até às 7, aí já dormia porque acordava às 4, eu me sentia sugado, sabe? Eu não sentia que eu estava vivendo a minha vida, eu sentia que eu vivia para trabalhar, e eu vi que eu não queria aquilo, assim. Então foi nesse momento que eu comecei a querer levar mais a sério o Dota também, o que depois virou uma oportunidade, né? Por eu ter focado assim, virou uma oportunidade quando a China me abriu essa porta, mas para uma família assim que não entende ou que não conhece ou que ninguém eles não tinham muito contato com esse mundo do esporte, é difícil, né, PDS? Falar, não, oi mãe, eu tô saindo na Uhum. BMW ali, mas eu tô indo trabalhar com Dota aqui, não vou ganhar nada nos próximos 2 anos, mas um dia talvez dê, tá? Tipo, é algo complicado. Mas eles sempre respeitaram minhas decisões e esse ano, desde que eu comecei a viajar mais, eles começaram a me apoiar também, entenderam que é realmente um trabalho, que dá pra viver disso, não é fácil, óbvio, mas que dá pra viver disso e que realmente é algo que me faz feliz, que eu gosto de fazer aquilo, é algo que eu gosto, que eu sou bom, eu acho que eu sou bom, e eu já tinha exemplos, né? Então, a Chine para mim já era um exemplo de um brasileiro que conseguiu fazer, o Cafurtado é um exemplo de um brasileiro que também conseguiu fazer, então eu falava, mãe, dá, eles conseguiram, eu vou conseguir também. Eu sou esforçado, eu me dedico nisso, eu também vou conseguir. Então, por mais que eu não tenha chego ainda onde eles chegaram, eu tenho essa ambição, esse fogo, e eu trabalho para isso, para um dia conseguir chegar também. Então, acho que eles entenderam nessa hora, quando eu comecei a ir melhor nos torneios, nesse top 8 aí, eu lembro que a gente ganhou, eu ganhei acho que quase US$ 3.000 de premiação nessa Dream League. Então, foi uma premiação boa, assim, foi o que me sustentou pelos próximos meses até a gente chegar a classificar para os próximos torneios, até a gente conseguir nosso primeiro time, meu primeiro time, que foi a Mosquito, né? Então, acho que nesse período, foi um período que eu me entendi muito como ser humano e eles me deram esse espaço e respeitaram, assim, sabe? Por mais que eles não concordassem, eles respeitaram a minha decisão. Então, e depois que eu consegui começar a ganhar alguma coisa, consegui me sustentar, pagar minhas próprias contas, tudo sozinho, aí, que eu sempre fiz, né, nessa época, porque eu pegava minha premiação e investia em mim mesmo, né, investia na minha carreira no Dota. Então, acho que foi bom, acho que eu não posso reclamar de como meus pais foram, acho que foi um choque para eles, por ser
essa transição, né, de largar um serviço convencional, uma faculdade federal, que é uma faculdade excelente, Engenharia Naval na UFSC, mas eles me apoiam hoje em dia, eles são, assim, meus fãs número um, assim, então não posso reclamar nem nada assim. Hoje em dia eles são de perguntar e, tipo, de saber o Sim, torneio que tá jogando e tal? de assistir os torneios, quando eu dava entrevista lá, o vlog que teve na Mosquito, que inclusive eu morro de vergonha, Eu parece outra assisti esse pessoa, por vlog. favor. Não vejam, Eu pelo amor de assisti. Deus, não Caraca, eu vou vejam. ver, eu não Pior que eu assisti não, assisti, velho. Não, Preciso não ver. vejo, porque não tava vejam, linkado no não vejam. Wikipedia dele. Ai, não vejam, nossa. É porque nessa época, tipo, eu tinha um conceito de que eu sou coach, eu tenho 24 anos. A maioria dos coaches são mais velhos, querendo ou não. E principalmente no cenário russo, eu precisava vender uma imagem mais. A Mosquito era uma organização russa. Eu precisava vender uma imagem de ser mais velho do que eu realmente sou, sabe? Então, tipo, deixei crescer a Bigode falso, barba. essas coisas, Fingiu rolou ser assim? calvo, essas coisas. Não fingi, né? Tá aqui, As ó. poucas. Eventualmente eu vou ficar, né? Mas, tipo, eu tomei um estilo que não era meu, assim. Então, mas faz parte. Eu queria parecer essa imagem mais velha, assim, enfim. Nada a ver também hoje em dia, né? Ah, sou novo e é isso. Jovem e bom, contratem. É isso, velho. Tipo, não preciso parecer velho, não, velho. Ai, jovem e bom, contratem. Cara, tu trabalhou com umas coisas aleatórias aí, né, antes de vir pro Dota. Qual que foi a coisa mais aleatória que você acha que você fez, assim, na sua carreira, não envolvendo Dota? Ou envolvendo Dota também, enfim. Acho que a coisa mais aleatória foi trabalhar na Fórmula 1. Foi uma oportunidade que surgiu lá. Eu me inscrevi para ser a bandeirinha, acabou surgindo várias oportunidades. E acho que foi a experiência mais louca, assim, da minha vida, porque nosso crachá a gente tinha acesso ao paddock. E a Fórmula 1 é uma tradição minha e do meu pai desde que eu sou um feto, basicamente. Porque todo ano eu vou para Interlagos com meu pai, desde sempre. Tipo, e meu avô também ia antes de falecer, era uma tradição familiar, assim. E é realmente uma memória que eu tenho muito boa, tanto de infância quanto adolescência. Então, na época que eu consegui me inscrever, que eu consegui o contato para ser bandeirinha, já foi incrível. Então, e depois, enfim, foi. Acho que essa foi a experiência mais legal, assim, mais louca da minha vida, até mais do que o Dota. Porque muitos famosos lá, muita gente assim, e tu tá lá no meio, tu tá trabalhando, né? Então tu não pode, dá uma foto aí, não. E lembro que né, no GP que eu trabalhei, eu tinha Machine Gun Kelly no meu lado, Jade Picon, Léo Picon passavam assim, nossa, foi muito legal, assim, foi uma experiência bem diferente, foi bem bacana. Quanto tempo tu foi bandeirinha da Fórmula 1? Eu fui esse GP só, eu fui um Ah, ano. tá. Mas eu ia pra São Paulo todo final de semana, porque eles davam. Não é só assim, vou trabalhar lá. Beleza. Tu vai lá, aparece lá, eles te dão uma bandeirinha e você fica assim. Tem todo um curso, tem toda uma preparação, são meses de que eu ia toda sexta-feira pra São Paulo e voltava segunda. Durante meses. Então, foi um esforço, mas eu sabia que ia valer a pena, assim. Cara, comprovando o que eu falei no começo do podcast, né? Que ele só diz sim. Ah, você bandeirinha? Sim. Sim. Ah, vou não sei o que. Sim. 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 Faça. Não, eu gosto de me meter em coisas que eu não consigo, tipo, nunca fiz na vida. Não, mas tu sabe fazer? Sei. Nunca fiz na vida, assim. Sei, não, pode deixar. Cara, Eu imagina o tenho uma semana pra LinkedIn. aprender, assim. Imagina o LinkedIn do É, DPMS. eu não tenho, mas deveria ter, né? Se der errado Coach no de Dota. Dota, bandeirinha, cara, É, trabalhou na BMW, beleza, nossa, salada, velho. é uma mistura. Mas enfim, Pior do que acho que ter isso sido me caracteriza como cardiologista de, pessoa. de bichinho, né? E depois narrador de Dota, velho. Neurocirurgião, o cara vai colocando na lista assim, né? Vai crescendo. Ator, escritor, músico, o cara vai E mentindo. mentiroso, né? É, tá, Uber, e daí advogado. O Uber é o futuro, Caio Gordo. é o futuro dos engenheiros, né? Gente, que horror! Meu Deus, vai ficar gravado que eu falei isso, né? Deixa eu te Vamos falar. cancelar esse lá. Incancelável. Alguém clipa. Deixa eu É, te, boys. deixa eu te falar. Clipa. Tu comentou que tu, quando tava na BMW, tu trabalhava sem parar, e daí tu tava infeliz porque tu não tava conseguindo viver a vida, né? Mas hoje no Dota tu também trabalha sem parar, né? A Sim. diferença é que tu gosta do jogo e daí talvez isso fica um pouco mais leve, é isso? A diferença é que eu vejo uma projeção pra mim no futuro, sabe? Eu vejo um objetivo claro do que eu quero fazer. Eu tenho na minha cabeça que, tipo, eu quero muito ganhar um torneio Tier 1. Esse é meu objetivo, sabe?
Então, tipo, tu consegue trilhar um caminho. Enquanto lá eu olhava e falava, mano, o que eu quero fazer da vida? Tipo, eu vou ficar acordando cedo, vindo aqui, sabe? E eu me dedico em tudo que eu faço. Isso é uma parada que é muito minha. Então, tipo, não, eu vou trabalhar, sei lá, em qualquer coisa. Eu vou estudar aquilo, eu vou levar aquilo a sério. Eu gosto de, se eu me disponho a fazer, eu quero fazer bem feito, com o meu 100%. Então, é muito desgastante pra mim também ser assim. E no Dota eu vejo essa projeção. Eu tenho bem claro o que eu quero com Dota, eu tenho bem claro onde eu quero chegar, eu tenho bem claro o que eu preciso fazer e sacrifícios são necessários. Ninguém. O Achine com certeza sacrificou muita coisa. O Cafurtado, eu vi uma entrevista dele em espanhol, dele falando que ele se afastou de todos os amigos dele, que ele basicamente não tem nenhum amigo tirando o time dele hoje em dia. E eu sinto um pouco eu não sinto um pouco, não. Eu tenho certeza que isso é verdade, porque aconteceu comigo também, principalmente no começo do ano. Você tá em outro fuso horário, é difícil você manter contato com as pessoas. Eu não tenho o hábito de responder no WhatsApp, responder no Insta. Eu não tenho muito esse hábito, tipo, se eu tô na A gente Steam, na sabe. Steam eu respondo rápido, porque eu tô ali já. Então, sabe, é um. Eu entendo que é uma vida diferente. E acho que outros coaches já comentaram sobre isso. E outros jogadores também. Mas eu vejo uma projeção. Eu gosto do que eu faço. Eu sou apaixonado por Dota, assim. Eu gosto dessa parte mais teórica, de pensar o jogo. Então, a diferença é essa. Eu me vejo nisso e eu entendo o que eu quero fazer com isso. Enquanto nas outras coisas que eu fiz na vida, eu não senti essa vontade, essa ambição de aonde eu quero chegar, sabe? Eu Uhum. vi assim, será que eu quero ser chefe da planta da BMW de Araquari? Não, eu nunca tive essa ambição. Desde que eu entrei, eu não queria aquilo, sabe? Uhum. Então, eu não me via, eu não me projetava pra frente naquilo. E acho que essa é a maior diferença. Hoje eu me vejo pra frente no Dota. Eu tenho planos, eu tenho objetivos, eu ainda quero construir outras coisas, sabe? E tu é uma pessoa competitiva, né? Tu gosta de Eu sou. competição. E aí, como é que tu Eu ganho. enxerga. Eu entro pra ganhar. Entre pra ganhar. E como é que tu enxerga esse limitante, assim, de ser coach, né? Eu digo limitante porque no fim do dia tu pode fazer o trabalho que for, mas não é você que joga, né? Como é que tu lida com isso? É de boa ou te dá sei lá, um Ah, estranhamento? eu acho que me dá ansiedade. Tipo, porque são coisas que tu já trabalhou e às vezes o jogador tá nervoso e ao mesmo tempo foi algo bem diferente pra mim, porque eu trabalhei com alguns jogadores mais novos e com muitos jogadores mais velhos que eu. E principalmente os peruanos, a relação minha com eles era como se eu fosse o próprio Matheus Cisne pode comentar, é como se a gente fosse um pai deles. Tipo, ajudando eles em decisões pessoais, ajudando eles a serem mais humanos também, em algumas partes. Porque eu acho que o doteiro, a pessoa que cresceu muito no Dota e não teve muito contato dessa vida de fora, ela faltam muitos princípios e muitos conceitos de vida, assim mesmo. De ser humano. Experiência, às Então, vezes mesmo, né? é, de experiência, de entender que o mundo não é só o Dota e as pessoas não são só isso. E de convivência, a gente convive muito, a gente praticamente morou 6 meses junto, só mudou o lugar do mundo, mas a gente morava todo mundo junto. Então, eu tinha essa relação com eles também, de ser coach, de uma pessoa que eles viam como, apesar das brincadeiras e tudo assim, eu sempre tentei ajudar com seriedade em várias outras coisas, assim, também, em vários aspectos. Então, eu acho que foi o Ashine que falou em alguma entrevista, ou foi. Eu não lembro se foi o Ashine ou se foi o AUI, mas o coach, ele é um reflexo do time dele. Então, tipo, para um coach ser o melhor coach do mundo, o time dele tem que ser o melhor time do mundo. Então, é um processo que você leva os players e você vai aprendendo também. Você nunca. Eu lembro que eu falei até ontem no nosso churrasco que ninguém é tão burro que não possa ensinar e ninguém é tão inteligente que não possa aprender, né? E acho que eu sempre tomei isso muito a sério no Dota e acho que o Tier 1 os jogadores levam isso a sério também. Então, é isso. É meio frustrante, porque algumas coisas fogem do nosso controle, tipo aquele jogo da Heroic que a gente perdeu, que a gente tava 40k de vantagem. A gente já tinha ganhado o primeiro mapa da Heroic na final, a gente perdeu o segundo com 40k de vantagem em Mega Creep. Tipo, é o tipo de coisa que dói porque a gente já trabalhou aquilo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É algo que a gente conversou meses e meses para chegar lá. E aí, mas ao mesmo tempo eu entendo que o Dota é um jogo emocional, que os jogadores se estressam e enfim, acontece milhões de coisas. Então, eu entendo que é isso, me dá ansiedade, me dá uma gastura, assim, a ver algumas coisas, ou quando eu tenho que chamar, quando eu tenho que ser rígido com o jogador, chamar atenção, puxar a orelha, é o tipo de coisa que eu não gosto de fazer, mas eu entendo que faz parte do meu trabalho, independente da minha idade, independente da idade dele, independente de qualquer coisa, é minha responsabilidade. Então, assim, acho que resumo com me dá uma ansiedade ser coach. Uhum. É muito mais do que player.
Você tem que ter umas. São habilidades, assim, extremamente diferentes, né? Eu passei como coach, como manager, parcialmente como player de esporte, mas de esporte tradicional também. Então é bem o que você falou, né? Você tem que. Tipo, às vezes é uma coisa que não quer fazer, mas tem que fazer pelo bem do time e pelo bem da sua própria evolução também, né, na carreira, né? O problema, sabe qual que é, PDS? Tem gente que não Hum. entende. Às vezes o cara fala, não, Ah, ele tá sim. falando isso pra mim porque ele não gosta de mim. Não, eu tô falando, às vezes eu sou mais duro porque justamente eu gosto da pessoa. E eu quero que ela melhore, eu quero que ela entenda. E jogador de Dota é muito assim, ó. O cara consegue ele ver isso aqui, ó. Tipo, às vezes o jogador de Dota ele entende a lane dele e mais ou menos ainda. Aí ele quer dar pitaco na lane do outro cara lá que ele não faz nem ideia, daí eles já brigam e que você tá me falando isso daí? Tu não sabe nem o teu pique que tu quer falar do meu, e aí já começa. E aí, ô rapaziada, calma aí. Primeiro eu gravo, né? Porque se pá fofoca. Aí depois eu não, separa, separa. Mas. É, o Léo Pera aí, Mas galera, Dias, só é né? mais um pouquinho. calma aí, Léo ô. Dias. Não se matem, só se machuquem. Não se matem Aí. ainda. Peraí, tô filmando. Pode, Calma aí, pode se pronto, matar. pode. Mas é difícil lidar com pessoas já é difícil, e eu acho que no Uhum. Dota, no ambiente competitivo, é ainda mais difícil. Então, eu dou graças a Deus que eu tive outras experiências, que eu já tive que lidar com pessoas, que eu trabalhei num trabalho convencional, que eu tive outras experiências que me ajudaram muito a conseguir lidar melhor, assim, principalmente nessa posição de coach. Eu acho que eu seria um péssimo coach se eu não tivesse todo esse background antes de chegar no Dota, assim. Pois eu até ia te perguntar sobre isso, né? Como que é lidar com os próprios doteiros, porque a gente vê até aqui no cenário, né, brasileiro de Dota, a galera que ganha um pouquinho mais de MMR, o ego já vai lá em cima, né? E o Dota, tu já tem que fazer um xadrez pra desvendar o Dota e traçar estratégias pro time, e aí tu tem que fazer um xadrez emocional também pra que eles façam o que tu tá falando, ou pra construir essa confiança. Como é que é lidar com o doteiro em si, né? Tipo, eles, por exemplo, assim, tu leva um tempo até eles confiarem no que tu tá dizendo, ou tem essa coisa de tu falar e eles vão acatar de primeira e fica tudo bem, e depois se discute se funcionou ou não funcionou? Olha, para ser bem sincero, trabalhar com brasileiro é bem difícil. Eu entendo o que o Chine falou. Eu trabalhei com pouquíssimos brasileiros. Os brasileiros que eu trabalhei foram pessoas excelentes, assim, que foi o ADR, inclusive salve o ADR. O ADR é um cara que, pô, um dia se eu puder trabalhar com ele de novo, eu trabalharia. O cara, ele é muito profissional, eu gosto muito dele. Trabalhei com o FCR e com o Costa, que também são muito profissionais. Mas em alguns mixes, assim, que eu passei, eu trabalhei com alguns brasileiros que, pô, não tinha condições de trabalhar, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que pessoas que nunca tiveram resultado, porque na América do Sul poucas pessoas tiveram resultado, né? E esse negócio que tu falou, não, eu tenho um pouco mais de MR e já não vou te escutar. Ou tipo, jogador chegar pra brasileiro chegar pra mim, não, por que eu vou te escutar? Tu tem 7k de MR, tem 8k de MR, tipo, eu tenho 10, uau, eu tenho 11. Tipo, como se isso, pra mim, não mede nada o meu trabalho, o meu MR, sabe? Mas os jogadores ainda têm isso, principalmente no Brasil, tipo, como se fosse um gabarito. Não, se você tem mais MR, você tem que. Se você tem menos, você tem que me ouvir. Eu sei o que eu tô falando. Olha aqui, eu tenho 11k. Mas eu acho que isso tá mudando também. Acho que eles sofreram bastante, principalmente com a crescente que vem o cenário peruano. O brasileiro perdeu muito espaço. Pode ver pelas qualificatórias. Quantos brasileiros têm classificatórias fechadas? Pouquíssimos. Eu acho que a gente tá pagando o preço desse ego que se criou na comunidade, assim. Mas hoje em dia eu acho que já tá melhor. Eu acho que as pessoas já viram, não, calma aí, acho que não é tão importante. Mix fortes. Eu sei do Caio, aí o Caio tava no chat, eu vi agora há pouco. Ele é manager e ele monta times, assim. É, é isso, eu acho que no geral, as pessoas ainda continuam, mas está melhorando, Skirley. Basicamente isso. Os brasileiros ainda têm bastante ego, tudo mais, mas os peruanos também têm, eu acho que na América do Sul em geral. E é complicado lidar com algumas pessoas. Tem pessoas que é bem difícil de tu. Tem jogador que é impossível dar coach, tipo, não tem como dar coach. Ele é o que ele é e acabou. Ele não vai melhorar, ele vai morrer assim. E tudo bem. Minha função também é reconhecer esses jogadores e beleza, deixar, não trabalhar com eles, entendeu? Uhum. Então, E eu fora da não. América do Sul, daí é um pouco melhor essa condição? Muito, muito, é absurdo. Eu acho que eu nunca cheguei para um jogador europeu que eu trabalhei e falei alguma coisa e ele falou, não. Eles sempre tentam pensar, é sempre uma conversa. Eu falo alguma coisa, eles concordam ou discordam, aí a gente chega no meio termo e chega num ponto que ou eu aprendo, ou ele aprende, ou nós dois aprendemos, e a gente chega no meio termo. Enquanto na América do Sul, muito, eu falo alguma coisa, a pessoa, beleza. Tipo, ela pensa na cabeça dela, nossa, que merda. E é isso, entra por aqui, sai por aqui, ela não chega em nada, sabe? E isso é o mais frustrante de trabalhar na América do Sul. Mas na Europa não, é extremamente diferente, parece outra realidade, assim. A cultura de trabalho.
É que é muito mentalidade e postura e o ponto que a gente tá como América do Sul ainda, né, em relação a esporte, né? Porque, enfim, por condições e acessibilidade, né? Então, é o que você falou, né? O player da Europa é tipo, mano, se ele tá falando alguma coisa é porque ele quer o melhor pra mim, porque quer o melhor pro time, quer o melhor pra gente. Aqui o cara leva pro pessoal, né? Tipo, criticou, ah, então faz melhor que eu aí, ô desgraçado. Vai ficar me É, criticando? então. É basicamente isso. Eu acho que o jogador acha que eu tô tentando ofender ele, mas eu piso em pedras, assim, pra falar com os jogadores. Eu tento nunca ser muito duro a ponto de, nossa, olha como você é um merda. Nunca vou falar assim com ninguém. Mas eu tento falar, ó, eu tento dar sugestões, soluções. Tipo, pô, tu tá vendo que tá rolando isso aqui todo jogo? Por que a gente não faz isso? Ou por que a gente não troca teu padrão de farm? Olha só o padrão de farm desse jogador. Antes eu passava muito replay pros jogadores, aí eu cheguei à conclusão que eles não assistiam. Então eu começo, hoje em dia eu vejo replay, eu gravo o clipe do que eu quero mostrar e eu já mando já o clipe. Então fica muito mais. Eu lembro que na Elite League que a gente foi bem, eu fazia TikTok por Parker. Só faltou eu colocar aquelas imagens embaixo de alguém apertando alguma coisa, aqueles carros do GTA caindo, assim, pra prender a atenção dele, porque senão os caras não viam, mano. Hum. Então eu fazia coisa de 1 minuto, assim, e eu lembro que eu fazia, era minuto com DPMS, e eu fazia 1 minuto pra cada um, assim, às vezes passava mais de 1 minuto, né? Mas era assim que eles aprendiam. Então é complicado, assim, doteiro é complicado, mas é tudo adaptação, né? Entender como as pessoas conseguem aprender o melhor, acho que isso faz parte do meu trabalho também. Não deveria, né? Mas faz parte. Não, eu acho que deveria sim, porque cada pessoa. Claro, não digo que deveria ser tua função mastigar o conteúdo dessa forma, né? Mas eu acho que cada pessoa tem um sistema de aprendizado e faz parte da profissão de professor, por exemplo, né? Você saber ali adaptar o ensinamento de uma forma que a pessoa vai entender, né? Mas Uhum. que bom que tu consegue fazer isso, que bom que tu tem essa versatilidade e, enfim, e consegue trabalhar ali e fazer eles aprenderem algumas coisas. É, É, eu e acho que até por isso que num espaço de num período tão curto aí, tipo, eu já vou falar, está aonde está o DPMS, né? Porque que nós sabemos onde ele espaço, está, mas vocês não sabem. sabemos onde ele É, está. A gente sabia onde ele estava. é, Hoje de manhã eu sabia exatamente onde ele estava. exatamente. Conheci. A gente vai conversar sobre isso também, beleza? Vamos abrir? O O quê? quê? Não, não, é o capítulo 2, quando É o tiver. capítulo 2A, então beleza. O quê? Deixa pra depois. Novidades, Eu fiquei. novidades em breve, né? O quê? É aqui, ó. Aqui, ó. É eu e ele aqui, ó. Ah, gente, fofoca. Como assim? Vamos ter que marcar outro Ô, churrasco. ixi. Fofoca sim. O, Mas perguntar um negócio, né? Eu sei que é muito novo para você ainda. Você falou que o primeiro dinheiro que você ganhou foi em março, aí agora, né? Talvez classificando para alguns torneios, né? Uhum. Dota para você ainda é aquilo, tipo, é tudo maravilhoso para você? Como que é o seu relacionamento com Dota? Eu sei que é trabalho, mas é que eu vou falar por mim, assim. Então já fiz a Uhum. pergunta, mas eu vou falar por mim. Tipo, ao longo dos anos mudou muito. Eu ainda gosto muito, mas talvez pela quantidade de experiência que eu tive é algo um pouco agridoce pra mim. O que a gente conversou também ontem e hoje, Uhum. tipo, é difícil ser extremamente otimista em relação ao futuro, mas como que está o seu relacionamento aí hoje, tipo, projeção assim para o futuro, para sua carreira e tal? Eu acho que ainda. Não, eu passei aquela lua de mel, sabe? De achar que, nossa, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, porque foram anos de. Esses últimos. Ano passado e o começo desse ano foi difícil, assim. Não foram. Principalmente na questão, tipo, não entrava grana, os jogadores ainda não me respeitavam tanto, eu não tinha dado os melhores resultados ainda. Então, até eu construir essa imagem onde os jogadores me respeitavam, foi complexo, sabe? Então, foi mais sofrido e a minha relação com o Dota, ela é complexa porque eu me dedico bastante no jogo, no ponto de eu realmente levo a sério. E isso, qualquer coisa que tu leva muito a sério, e tu não vê, tipo, resultado e tudo mais, por mais que é isso que volta a ser no que a Skill falou, de que eu consigo levar os jogadores até certo ponto. Tem coisas que dependem deles, não de mim, sabe? Por mais que eu me esforce, por mais que eu queira muito ajudar a pessoa, ela tem que querer também essa ajuda, ela tem que entender aquilo. Então, ela é um pouco estressante e um pouco desgastante isso. Mas, enfim, eu sou grato pelas oportunidades. Esse ano eu viajei, conheci vários países, tem várias histórias para contar de coisas que eu jamais ia viver se não fosse Dota. Então, é um pouco agridoce. É um pouco. O que você tá rindo, PDS?
Acho que não pode falar aqui, né, cara? Mas, ô, histórias, né? Tem histórias, pô. Nossa, Tem história, caramba. tem história. Ontem muito doteiro dormiu com a orelha quente. Oh, cuidado. Não, que isso. Ó, São histórias interessantes aí. Pô. histórias, histórias. Ei, o que não falta é história. Não, mas se tivesse Então, ficado em São Francisco do Sul, não teria essas não histórias, teria. né? Não teria essas histórias. Então, assim, eu sou grato, mas ainda é agridoce pra mim, porque ainda é algo que eu não me sinto 100% seguro. Tipo, o que me dá segurança hoje é entender o nível que eu consegui chegar de trabalho. Tipo, pelo menos no Tier 2, assim, eu me sinto completamente confortável. Eu ainda não acredito que eu seja um coach Tier 1. Eu não me boto nesse patamar ainda. Então, eu sei que tem caminho e eu sei como trilhar esse caminho. Eu sei que eu tenho que continuar a rotina, continuar estudando, continuar levando a sério, continuar trabalhando. Hoje em dia, vários players renomados assim já me elogiaram, já falaram, pô, continua, eu gosto do teu trabalho, eu gosto das tuas ideias. Então isso me dá um combustível bastante bem grande para continuar assim. Mas ao mesmo tempo, o Dota ele é um pouco incerto, né? Por exemplo, a Ed prometeu uma estabilidade lá e o time acabou depois do TI. Então é sempre essa, puta, será que o time vai continuar? Será que não vai? Então eu nunca tive essa oportunidade de ter essa estabilidade, tipo um contrato de 2 anos com uma org, ou, por exemplo, como é o Kaft conseguiu chegar, o Astini conseguiu chegar, de fazer um trabalho mais longo assim com os jogadores e ter essa estabilidade não só financeira, mas também de ambiente, assim, né? Das pessoas te conhecerem bem, de tu poder de confiarem em você. Então, o Dota ainda é um pouco agridoce pra mim também. Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que eu aprendo bem, acho que eu sou uma pessoa, até certo ponto, eu acho que eu não tenho tanto ego, assim, eu, tipo, acho que eu aprendo bastante com as pessoas que são diferentes de mim. Então, nesse ponto, eu vejo com bons olhos. Eu acho que eu me vejo chegando no Tier 1, sabe? Então, isso me dá muita esperança, assim, e me deixa motivado para continuar. Mas, ao mesmo tempo, o Dota tem essas outras questões, tanto com pessoas quanto monetárias, que no Dota na América do Sul ele é difícil, né? Então, eu Uhum. tenho esse agridoce, mas eu ainda é algo que eu amo, ainda é algo que um objetivo meu de chegar lá, sabe? Então, acho que essa pergunta é bem complexa, me fez pensar bastante até. Mas acho que seria isso. Desculpa aí. Pô, quase chorei agora aqui, pedestre. Quase Quer um pedi a Cara, fiquei conta, consolo ou quer questionando a vida PMS, inteira agora, louca? velho. quase pedi a conta aqui, quase me matei aqui, pedestre. Onde você se vê daqui a 5 anos, cara? Daqui a 5 anos, aí em Florianópolis, num churrasco, Ô, comemorando, coisa boa. comemorando o meu terceiro TI seguido de vitória. Boa, boa. Ó, quer dizer que se Pode ser? tiver TI, vai ter comemoração em Florianópolis? Tem Em que anotar, Florianópolis, no hein? Brasil inteiro, a gente começa lá no Rio Grande do Sul. Ganhei o TI, a gente começa em Porto Alegre, FanFest, Oiapoque é o livre. Chuí, churras e tudo Não, que é cidade aí, quanto velho. que eu vou ganhar no TI? O que eu ganhar no TI a gente gasta em festa pelo Brasil todo. A gente começa em Porto Alegre e termina em Fortaleza. E vamos indo. Uma Prometo. educação financeira bem feita, né? Tudo que eu Ah, ganhar no TI eu vou gastar em festa. É o não, doteiro médio. é. Pra quem sabe, sabe. É basicamente a mentalidade do doteiro aí. Ai, que engraçado. O que eu ia te perguntar sobre isso, gente? Aff, a gente fica fazendo piada e eu me perco. Era importante. O PDS tem cara que tem uma pergunta boa. É? Olha ali a cara dele. Não, eu queria saber Ah, mais lembrei. disso, cara, porque pra mim eu sempre fico muito curioso das pessoas, assim, de como que é obviamente, né, de como iniciou no Dota, de por que foi parar no Dota, né, eu achei legal, assim, do tipo simplesmente se inserir com os amigos e o que o Dota é hoje em dia, às vezes até ter perspectiva ou não, né? Porque você poderia ter Uhum. falado de, cara, eu vou, né? Às vezes a gente pensa e faz, não, eu fiz uma projeção assim de os próximos 2 anos eu vou tentar, se nada virar, eu volto pra facul, finalizo e é isso. Também É, sinto feliz assim com faculdade. Tipo, se nada der certo no Dota e você terminar a facul, é algo que você curte fazer e também, porra, trabalharia numa boa, suave. não, eu vou terminar a faculdade também como exemplo, porque acho que eu vou ser a primeira pessoa da família, assim, por parte de pai, que vai se formar, assim. E eu quero ser um exemplo para meus primos também, e para minha irmã e para todo mundo, porque o ensino é a porta de entrada para as pessoas poderem mudar de vida e de realidade, né? Sendo sincero, é a oportunidade que a gente tem. Eu tenho consciência de que a oportunidade que eu tive no Dota veio também de um talento meu, mas também foi um pouco de sorte, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, as estrelas se alinharam, por assim É dizer. a exceção, né? Então, Não é a regra também. é exceção, não é regra.
Então, e eu sei quão difícil foi para meus pais para eu poder fazer uma faculdade, para me darem um ensino de qualidade que às vezes eles não tiveram acesso, entendeu? Então eu valorizo muito isso, eu tenho isso na minha cabeça e terminar para mim não é se eu vou terminar, eu tenho certeza que eu vou terminar. Em algum momento eu vou terminar, falta pouco, é uma meta minha também. Então, isso vai acontecer. Mas em relação ao Dota, sem brincadeira, não acho que daqui a 5 anos eu vou ter ganhado 3 TIs. Isso é. Pô, se acontecesse, insano. Aí a gente faz. O terceiro TI a gente doa. Se eu ganhar 3 TI, o terceiro é doação aí, pra caridade. Pra mim? Mas, Tá. tipo, pode ser também pra ti, pra caridade e pra churrasco do PDS. A Valve Faz vai uma estar marca pagando do- 5 mil dólares, então não vai dar pra fazer muita coisa, não. né? É, o TI vai estar pagando um vale alimentação, né? É, Tipo, então. vem um cartãozinho assim, cartão TI com 50 reais. Mas a minha É projeção um cupom um ano de iFood Club. É, vem isso, assim, vem tipo Uber Eats, assim, entrega grátis nos próximos 2 pedidos. Um Sodexo. Não, mas o pessoal vem um card de Pokémon, assim, aí se vem uma carta boa, tu vende, senão é isso. É o futuro do TI aí, rapaziada. Que horror. Mas, Ai. sem brincadeiras à parte, acho que é até um assunto interessante, porque a minha projeção com o Dota, do que eu quero, do que eu me vejo, eu acho que esse ano eu tenho a ambição de ir para um torneio Tier 1 de novo como coach, mas agora de uma equipe europeia. Eu sei que eu vou ser com coach, analista, mas a minha conversa com o coach, com a org, ela me dá essa possibilidade, dependendo de algumas coisas, talvez eu vá como main coach para alguns torneios. Então, primeiro eu quero classificar para esses torneios com esse time. Acho que o torneio mais importante para mim é o torneio da China. É um sonho meu ir para a China também, conhecer lá. E seria um torneio que tem a chance que eu possa ir como main coach, caso a gente classifique o torneio da China. Então, a curto prazo, eu quero fazer um bom trabalho, me dedicar o máximo possível para essa oportunidade que eu estou tendo agora. E fazer um bom trabalho, fazer com que o time dê resultados também, porque as orgs, elas querendo ou não se baseiam nisso, né? Então, conseguir fazer o time jogar bem, conseguir ajudar, conseguir dar o meu jeitinho, dar aquele toque do que eu penso, do que eu gosto, de como eu vejo o Dota. E a curto prazo, para esse ano é isso. E para ano que vem, acho que meu objetivo é participar do TI e participar de Riad. Eu não participei esse ano. Uma tristeza aí que eu tenho, porque foi tão perto. Acho que a gente estava num nível alto também. A Heroic ficou top 6, mostrando que eles eram um excelente time. E a gente bateu de frente com eles. Tipo, se não acontecem uns problemas internos, que aconteceu com os jogadores depois do jogo 2, eu acho que poderia ter sido 3-2, poderia sido. Qualquer um poderia ter ganho aquela série, esse é meu ponto. Então poderia ser a gente, eu não acho que a gente ia fazer pior, assim. Acho que a gente também tinha chance de ir bem, de mostrar. Acho que, enfim. Mas acho que a gente era um time um pouquinho mais fraco do que Heroic, mas a gente estava numa mentalidade boa. A gente vinha de um ritmo de bootcamp, a gente vinha num ritmo bom. Então, meu objetivo próximo ano é ir pro TI, pra Riad, e essa é a minha meta, assim, de conseguir chegar lá, seja como head coach, como second coach, como. Não importa, mas chegar lá com o meu próprio time e sentir um pouco do que é esses grandes torneios, que é. Eu tenho certeza que o TI é um torneio diferente. E eu nunca fui. Então, a curto prazo, esse é meu objetivo, assim. E se não acontecer, vai ser uma frustração grande. Eu acho que eu vou tentar no próximo ano e no próximo ano até conseguir realizar essa meta, assim. Então, enquanto for rentável, enquanto compensar, eu vou tentar, PDS. Acho que é isso. Uhum. Legal. Bom, já deu a nossa 1 hora, né? Que a gente tinha se programado pra essa conversa, mas eu fiquei com uma sensação, assim, de que tem mais pra falar, né? A gente podia fazer isso de novo, um dia desses. Podemos. Ah, não. Ah, não. Muito Não, já. ontem já foi muito. Tá doido, calma aí, tem que dar um tempo. Ainda bem que a gente. Ontem, se fosse gravado, ia quantas pessoas presas, hein? Cara, tu com certeza. Não, eu com certeza. Não, Não, mas persona não grata na Romênia, tu com certeza. Tá vendo? Tem Então coisa a gente pra falar. deixa as histórias mais picantes pro próximo episódio aí, se o pessoal quiser. Aí vocês comentam, pra quem tá no YouTube já, pra quem não tá ouvindo. Aí vocês Exatamente. comentam e a gente A gente faz traz um o convite. BDSM de novo aí. Mas olha, obrigada por ter aceitado o convite, cara. Foi muito, muito legal. Muito interessante também as histórias, assim. Eu queria ouvir mais, queria saber mais. E espero que dê pra tu voltar de verdade, porque eu acho que vai ser legal. Me chama no WhatsApp, eu te conto, Esquila. Eu vou chamar. Tu vai responder? Vou. Talvez. Vou pensar. Eu prometo que eu vou. Eu prometo que eu vou. É a pessoa que mais Pensar. promete. É que eu tenho uma relação difícil com as redes sociais, mas eu juro que eu tô mudando, gente. Juro que eu vou. Daqui a Olha, me dá 2 meses e eu vou estar fazendo dancinha lá no TikTok. Vocês vão ver. Nova pessoa.
Tô falando Ele aqui em sério. casa não me respondia, eu tive que bater na porta ali, ô É verdade. DPMS, tá bem Tá aí, vivo. cara? Você vai É responder. verdade. Ele teve que bater na porta mesmo. Eu tava no jogo da mal. É Então isso. é isso, galera. Boa noite a todos. Ah, não acredito, velho. É isso, gente. Boa noite. Porra, nossa, não acredito que eu fiz isso, velho. F. F. Não, tá de boa, é isso. Tá de boa aí, né? Tudo bem também. Até também ninguém vai reclamar, não. Duvido que os alemão estão vendo Apaga o isso aqui VOD. também. Apaga o VOD. Não, não. Eles não Pode estar falam liberado aí, português. gente. Eu não falei nada. Ai, mas Só pra quem viu o vídeo aí, ó, até o final. Qual é a chance de alguém ver até o final também, né? Ninguém ouviu? Ô, gente, quem viu no chat aí ao vivo, não fala nada, hein? Foi só pra vocês essa. Sem querer. Nossa, PDS, tu me pegou com essa, porque era o que tava acontecendo, né? Foi por isso que eu não te respondi. Não, Nossa. eu não falei nada, cara. Você só É, fala não era. muito aí. Eu pergunto, e aí, como é que você tá, Osmar? Você, não, é porque quando eu nasci, eu achei que... É verdade. Mano, literalmente o maior boca de trapo do cenário. Bom, mas voltando então, muito obrigada mesmo, DPMS. Obrigada também, PDS, né, por aceitar conduzir esse programa comigo. Vocês aí que estão assistindo, a gente começou essa temporada hoje, mas a gente vai ficar 2 meses, né? Quinzenalmente, então, trazendo convidados novos aí pra gente bater esse papo. Então, sigam o Balbúrdia nas redes sociais. Sigam também o nosso convidado. Você quer divulgar alguma coisa sua que você já não sei, né? Que você possa divulgar. Eu não quero divulgar nada não, velho. Só me sigam aí em qualquer coisa que vocês me acharem. E tamo junto, rapaziada. Obrigado, Esquila. Obrigado, PDS. Obrigado, Laura, também. Obrigado a todo mundo aí que teve o carinho comigo nas últimas semanas. Tem uma galera que mandou mensagem nas qualifiers também. E é isso. Vocês me dão motivação pra continuar, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Quer falar alguma coisa, PDS? Não, valeu aí, DPMS, valeu para todo mundo que acompanhou e também, né, eu falei para deixar nos comentários aí se vocês curtiram, o que gostaram, o que não gostaram, tem sugestão de convidado, a gente já tem agenda fechada, mas é isso, a gente pelo menos lê a sugestão de convidados e quem sabe a gente faz mais temporadas aí. É isso. Então é isso, galera. Boa noite e até daqui 15 dias, né?